Leopoldo Löw, um homem de poucas palavras. Um documentário biográfico da vida de Leopoldo Löw. Para os filhos, netos, bisnetos e amigos de Leopoldo e Hildegard Löw. É nossa intenção traçar um perfil do empresário Leopoldo Löw. Leopoldo Löw nasceu há quase um século atrás, no dia 11 de fevereiro de 1902, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A fim de compreendermos melhor a vida de Leopoldo Löw, precisamos recuar na história para uns 30 anos antes do seu nascimento e imaginar a cidade de Praga, quando a Tchecoslováquia fazia ainda parte do Império Austro-Húngaro. A vida em Praga, no final do século XIX, os antepassados de Leopoldo Löw. Era esta a cidade de origem do seu pai, o jurista e jornalista Robert Löw. Robert Löw nasceu no ano de 1872, na cidade de Praga. Moravam no bairro de Smichov, reduto de moradias das pessoas de fala alemã. Já o avô, Leopold Löw, era descendente do grupo de alemães trazidos já no século XIV como funcionários públicos para a corte do rei Carlos IV, que fez de Praga a capital do então Sacro Império Romano de nação germânica. Durante quase 4 séculos, a influência alemã em Praga seria determinante. Um sinal concreto da supremacia alemã foi a criação, já em 1348, naquela cidade, da primeira universidade alemã da história, a assim chamada Carolina. No final do século XIX, assistimos a um paulatino crescimento da população tcheca em Praga e a uma concomitante diminuição da população e da influência alemã. Durante os últimos 25 anos do século XIX, fervilhava em Praga a luta do povo tcheco contra a dominação austríaca num ódio feroz. É dentro desta situação que nasceu e se formou Robert Löw. Robert Löw foi um dos 5 filhos de Leopold Löw em Praga. Os seus 2 irmãos homens morreram muito cedo, restando as irmãs Hermine e Hedwig. Um detalhe interessante é que Robert Löw foi contemporâneo e conterrâneo do filósofo existencialista Franz Kafka. No mesmo período vive na Suíça o físico Albert Einstein. Einstein, como Kafka, era descendente de judeus. É neste período que se difundem também na Europa da Revolução Industrial as ideias formuladas uma geração antes por Karl Marx e Friedrich Engels em favor do proletariado empobrecido. Estes homens são mencionados aqui para inserir a vida de Robert Löw
na história perto da virada para o século XX. O comerciante Leopold Löw teve condições de dar uma boa formação aos seus filhos, o que fez com que Robert pudesse terminar, em 1895, aos 23 anos, o curso de Direito, concluído com o doutoramento no decurso do mesmo ano. Ao doutor em Ciências Jurídicas, estava aberta a porta para uma carreira no funcionalismo público ou na diplomacia. Robert Löw, no entanto, optou por uma vida de mais independência. Não queria uma existência na burocracia mesquinha e bitolada do aparelho estatal, como dizia. Por isso assumiu um emprego em um escritório de advocacia. Também ali o jurista teria conseguido fazer uma ótima carreira. Mas, em janeiro de 1900, Robert Löw declara peremptoriamente e para surpresa de todos: não fico mais na Europa, vou emigrar para o Brasil. Para a decisão parece ter colaborado o ambiente de ódio entre raças reinante em Praga, que fez emigrar muitos dos já poucos alemães ainda lá residentes. Esta atmosfera de animosidade fez com que também suas irmãs se mudassem para a capital, Viena, mais tarde. Não menos importante para a sua decisão de emigrar foi a propaganda em favor do Brasil, feita na época pelo Dr. Hermann Mayer, conhecido editor e livreiro de Leipzig, que pouco antes fundara no Brasil as colônias de Erval Seco e de Neuwürttemberg, hoje Panambi. Mais tarde, já no Brasil, Robert teria contato com esta colônia, pois foi lá que alguns dos seus filhos frequentaram a escola de nível médio. Um outro motivo para a emigração pode ter sido a resistência de sua família contra o seu casamento com uma moça católica. O pai de Robert professava a fé judaica e nela também fizera circuncidar o seu filho. A noiva, Anna Julia Herock, nasceu no ano de 1876 na localidade de Schwarzwasser, na Polônia. Sua família era originária da região austríaca de Mährisch-Ostrau, cidade localizada na divisa entre a Alemanha de então com a Polônia e a Tchecoslováquia. Esta região, já no final do século XIX, era bem industrializada por empresas siderúrgicas e de extração de carvão de pedra, dando sinais de franco desenvolvimento. Ali, a vitória do movimento socialista do início do século XX produziu consequências dolorosas de desapropriação e perseguição pelo proletariado, o que foi motivo de imigração de muitos proprietários industriais com ascendência alemã. A proximidade das divisas fez com que alguns membros da família Herock tivessem nacionalidades diferentes por terem sido registrados nos cartórios das cidades vizinhas dos países limítrofes, porque a fronteira era seca. Os familiares de Julia viviam, por exemplo, próximos das cidades de Biala, Teschen e Skoczau, na divisa entre a então Áustria e a Polônia. Esta situação fez com que ela aprendesse a falar fluentemente também a língua polonesa, ao lado da alemã, a sua língua materna.
Possivelmente Robert e Julia se conheceram em Viena, onde ela trabalhava como dama de companhia em uma casa de família. A penúria na casa dos pais obrigava os filhos a ajudar desde cedo no seu próprio sustento. Desta forma se conheceram os dois, cujos lugares de nascimento se situavam a mais de 300 quilômetros de distância. Robert Löw e Anna Julia Löw, recém-casados, emigraram para o Brasil e se estabeleceram no berço da colonização germânica, São Leopoldo. Em São Leopoldo, o marido se dedicou ao exercício da advocacia. Em companhia do casal, vem também Josef Herock, um dos irmãos menores de Julia. Início da vida da família no Brasil. O início no Brasil não foi fácil. Em São Leopoldo, logo nasceu em 1902 o primogênito Leopoldo. O seu nascimento aconteceu no bairro Rio dos Sinos. Já nos primeiros meses como advogado no Brasil, Roberto Löw, que no Brasil aportuguesou o seu nome, acrescentando-lhe a vogal O, foi chocado em seus sentimentos de verdade e justiça quando um cliente achou que podia contratá-lo para defender uma causa indecorosa. Isso fez com que aceitasse o emprego em uma empresa colonizadora em Pirapó. Ali a família permaneceu por 2 anos. Lá lhes nasceu em 1904 o segundo filho, Wolfgang. Em Pirapó, Roberto Löw teve o primeiro contato com o problema do isolamento dos imigrantes alemães e com a colonização da região serrana de Ijuí. Com a morte em Porto Alegre de Carlos von Koseritz em 1905, Roberto Löw se viu convidado a trabalhar em um terreno que até aí lhe era completamente novo, o de jornalista. Assumiu a redação do Koseritz Deutsche Zeitung, um dos mais importantes dos muitos jornais em língua alemã editados na época no sul do Brasil. Como não acharam logo uma moradia na capital, a família alugou uma casa na localidade de Canoas, de onde tomava o trem Maria Fumaça para Porto Alegre, retornando à noite. Em 1906, nasceu em Canoas o terceiro filho, Ulrich. Dentro de poucos meses conseguiram adquirir uma chácara no bairro Partenon, situando Roberto mais próximo do seu local de trabalho. Na redação do jornal dos Koseritz, que sob sua direção recebeu o nome de Neue Deutsche Zeitung, Roberto Löw descobriu a sua verdadeira vocação, a de influenciar e ajudar os imigrantes alemães a partir do conhecimento da história e da ciência jurídica e política, a achar um lugar útil e de respeito próprio na nova pátria. Já nesta época nascia em Roberto Löw a certeza de que ele fundaria o seu próprio jornal. Mas isso não poderia acontecer na capital. Deveria ser um jornal publicado no interior, onde moravam os que ele queria atingir com suas convicções. Em Porto Alegre, no ano de 1908, nasceu o último filho, Otto. Em Porto Alegre, Dona Júlia, sua esposa, tomou a importante decisão de fixar residência por 1 ano com os 3 filhos menores em Santa Cruz do Sul, onde o Dr. von Ortenberg ministrava um curso para parteiras,
Inclusive fez um estágio de 8 meses em Linha Monte Alverne. Deve ter sido a lembrança das dificuldades sanitárias de Pirapó e a probabilidade de um dia enfrentar desafios na área da saúde no interior que a fez tomar esta decisão. Durante aquele tempo, o filho Leopoldo, de 8 anos, permaneceu com o pai em Porto Alegre, onde frequentava a escola primária. Em 1911 foi tomada a grande decisão de mudar para Cruz Alta. A 12 de maio foi publicado o primeiro número do jornal Die Serra-Post, semanário em língua alemã para a região da Serra Gaúcha e a colônia alemã. Cruz Alta foi escolhida como endereço provisório do jornal. Um ano mais tarde, a estrada de ferro passou a ligar Cruz Alta com Santo Ângelo, passando por Ijuí. Isto permitiu a instalação definitiva da sede da editora de Roberto Loew em Ijuí, a princípio num prédio alugado, mais tarde adquirido. Dali o jornal Die Serra-Post e mais tarde o Correio Serrano iriam percorrer semanalmente a Serra do Rio Grande do Sul durante os próximos 60 anos. Caminhos tortuosos. Viagem para a Europa. Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o semanário Die Serra-Post já havia firmado a sua posição. Era preciso melhorar o equipamento gráfico para a publicação do jornal e também para outros trabalhos gráficos da casa editora de Roberto Loew. O Dr. Roberto Loew, adepto de atitudes radicais, resolveu partir para a Europa para ampliar e renovar o material tipográfico e o maquinário. Depois de encontrado na pessoa do Sr. Ricardo Beca, um gerente leal e de toda confiança, partiu no início de junho de 1914, levando consigo o filho mais velho, Leopoldo. Sobre a sua chegada à Europa, Leopoldo relataria mais tarde. Quando passamos o Estreito de Gibraltar e aportamos na Espanha, os jornais do dia anunciaram como manchete o atentado de Sarajevo, na Bósnia. Por este nome se conhece o episódio do assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, a 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio. Foi o elemento desencadeador da Primeira Guerra Mundial. Este acontecimento mudaria todos os planos de Roberto Loew. Como oficial da reserva do exército austríaco, foi convocado para o serviço militar. Assim, a permanência na Europa, planejada para alguns meses, se estenderia por mais de 4 anos. Neste tempo, o seu serviço militar aconteceu não apenas na Áustria, mas também em Berlim, na Alemanha, a serviço do Fürsorgeverein für Deutsche Rückwanderer, a Associação Assistencial para Repatriados Alemães. Ainda no Brasil, Roberto Loew tivera seu primeiro contato com a problemática dos migrantes alemães expulsos da Rússia. Este seu conhecimento da situação lhe foi útil para a sua missão na Alemanha. Durante a maior parte deste tempo, Leopoldo ficou com uma das suas tias e sua avó em Viena.
Também ela tinha saído de Praga, depois da morte do marido em 1910. Quando Leopoldo concluiu os estudos colegiais em Viena, seguiu o pai para Berlim, onde trabalhou durante alguns meses em uma fábrica de máquinas. Em Berlim assistiu à revolução que derrubou a monarquia na Alemanha. Enquanto isso, no Brasil, Júlia governava a casa. Era ela, por exemplo, que levava com a charrete os filhos Wolfgang, Ulrich e Otto de Ijuí para Panambi, onde frequentaram a escola de nível médio. Era um dia inteiro de viagem pelas estradas barrentas, sob o sol escaldante e através da Mata Virgem. Terminada a guerra, finalmente Roberto e Leopoldo puderam retornar ao Brasil em março de 1919, onde foram recebidos com grande emoção pela mãe e pelos irmãos. Retornaram da Europa, enriquecidos com as experiências amargas da separação de quase 5 anos. Estavam também marcados com a experiência do sofrimento da guerra, da decadência moral dos povos vencidos, do ódio e da sede de vingança das potências vencedoras e pelo sentimento de uma injustiça desmedida. Roberto tinha perdido sua fé na bondade do ser humano. Voltou para Ijuí sem o otimismo que tivera antes da sua partida. Reconheceu com gratidão o trabalho leal e sacrificado da esposa, como também do fiel colaborador Ricardo Becker. A empresa jornalística e gráfica não tinha sido apenas preservada do colapso, mas tinha sido ampliada com a criação, em 1917, do semanário Correio Serrano, editado no vernáculo. Roberto trouxe consigo sua velha mãe, a viúva Louise Fischl-Löw, que deste modo conseguiu escapar da fome e privação do pós-guerra. Roberto Löw voltou da Europa acometido de grande desânimo, a ponto de propor a venda do jornal e o início de um outro trabalho. Mas foi a esposa, Dona Júlia, que insistiu na permanência no ponto em que estavam. Pouco a pouco, o desânimo deu lugar a novas iniciativas. Em 1927 veio ao Brasil, com a ajuda do Dr. Roberto Löw, mais um dos 7 irmãos de Júlia. Tratava-se de Franz Herock, com sua esposa Sofia e os filhos Otília e Otto, que tinham perdido seus bens para os comunistas. Franz fora administrador de uma fábrica de caldeiras em Teschen, na Polônia. A partir de 1916, foi prisioneiro de guerra na Rússia, ficou distante da família durante 5 anos, quando finalmente conseguiu fugir da cidade de Vladivostok, escondido debaixo de um trem e tendo vencido outros obstáculos. Eles se estabeleceriam primeiro em Porto Feliz, hoje Mundaí, e mais tarde em Palmeira das Missões. Recomeço no Brasil. A vida de Leopoldo Löw. Aos 18 anos, Leopoldo alista-se no tiro de guerra em Ijuí, junto com seu irmão Wolfgang. O tiro de guerra era uma entidade alternativa para o serviço militar. Leopoldo é dispensado antecipadamente do tiro de guerra para, no final do ano de 1921, partir para os Estados Unidos da América para fazer um curso de engenharia mecânica. Lá ingressa no Detroit Institute of Technology,
com o plano de permanecer por 5 anos. Ainda no porto de Nova York, logo após o desembarque, foi abordado por uma delegação de jovens que o perguntaram: "Do you want to go to the UMCA? Você gostaria de ir para a Associação Cristã de Moços?" Esta associação mantinha, próximo ao porto, um albergue para os imigrantes recém-chegados. Desta forma, além de ter um teto, Leopoldo teve um primeiro contato com a fé cristã na forma das igrejas evangélicas independentes da América do Norte. Em Detroit, ele tenta trabalhar durante o dia e estudar à noite. Sobre o resultado do seu exame de suficiência, a revista Detroit Young Men, da Associação Cristã de Moços, de 1º de dezembro de 1921, insere uma menção elogiosa. Com o passar do tempo, o seu sustento nos Estados Unidos se tornou muito difícil, o que o levou à decisão de se transferir para a Alemanha. Em 1922, ingressou na Escola Técnica de Strelitz, próxima a Berlim. Lá aconteceu o primeiro contato mais consciente de Leopoldo com as Sagradas Escrituras. Ele comprou uma Bíblia de bolso e a leu de capa a capa, especialmente nas demoradas viagens de trem entre os lugares de estudo e emprego e a sua moradia. Este interesse pela Bíblia o acompanharia durante toda a vida, e ele viria a possuí-la em diversos idiomas, entre eles francês, inglês, espanhol, alemão, português, sueco, e em diversas traduções do alemão, do inglês e do português. No decorrer do ano de 1923, Leopoldo recebeu a visita dos seus pais, que faziam nova viagem à Europa. Nesta viagem, também o pai Roberto Löw reencontra as suas irmãs em Viena. Um dos estágios de Leopoldo acontece no verão de 1923, na Silésia, no leste da Alemanha. Lá estava sendo instalada uma usina hidrelétrica. Ali travou amizade com Ernst Morgenroth, um dos diretores da firma. Morgenroth convidou Leopoldo para visitá-lo em sua casa no fim da semana. Nesta casa, conheceu Hildegard Lutz, que estava de passagem para um congresso de jovens cristãos. Era cunhada de Morgenroth. Vinha ela para dirigir um grupo de jovens. Leopoldo era de índole introvertida e calado, não dado a brincadeiras. Ele participou do referido encontro de jovens da Igreja Metodista. Ao ver a maneira como Hildegard gerenciava e organizava o encontro, pela primeira vez na sua vida lhe passou pela cabeça a ideia de casamento. Por isso visita a família Lutz em Mühlau, no Vogtland, e propõe casamento a Hildegard. Os dois resolvem noivar. Hildegard não foi compreendida pelas suas amigas ao dar este passo. Elas achavam uma loucura para ela, uma moça alegre e extrovertida, se unir a um verdadeiro Brummbär, um urso roncador, introvertido, que tinha dificuldade de falar em público, mas ainda o seguiria até o Brasil, uma terra perdida no mapa. Mais tarde, quando em 1929 se abateu sobre o mundo a crise da Grande Depressão, com inflação e fome em todo o mundo, elas mudaram de ideia. A irmã Lídia até acabou se reunindo à irmã no Brasil, onde foi uma grande ajuda no governo da casa e na criação dos filhos, enquanto Hildegard se dedicava aos afazeres nas firmas da família Löw.
Depois de Lídia, diversos membros da família Löw e da família Lutz vieram para o Brasil, alguns a passeio, outros definitivamente. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial chegaram Marta, a irmã mais velha de Hildegard, com seu marido Ernst Morgenroth e o filho Gerhard. Há que se mencionar também a vinda em 1950 da viúva Olga Wittesneck-Wagner, sobrinha de Julia Löw, com suas filhas Ute, Eva e Susanne. O marido morrera como soldado na Segunda Guerra Mundial. Mas nos adiantamos no tempo, voltemos a Leopoldo e Hildegard. Por causa do noivado com Hildegard, a permanência de Leopoldo na Alemanha termina antes do previsto, sendo o curso de engenharia interrompido antes da sua conclusão. Os rígidos princípios quanto a namoro e casamento do Dr. Roberto Löw exigiram o retorno imediato de Leopoldo ao Brasil. Em princípio de 1924, Leopoldo regressou ao Brasil. Logo teve que concluir o serviço militar, servindo na guarnição de Santo Ângelo. Um de seus superiores foi o capitão Luiz Carlos Prestes. Por isso se viu envolvido no Levante, chefiado por este. Quando sua unidade estava operando próximo à fronteira, conseguiu, com um grupo de colegas, atravessar o rio Uruguai, asilando-se na Argentina. Por isso, teve que passar quase um ano na cidade argentina de Posadas. Também este tempo serviu para estender seu conhecimento na área metalúrgica e na área da língua espanhola. Retornou ao Brasil depois que a Revolução de Prestes foi neutralizada pelo governo. Mas voltemos para o noivado com Hildegard. O casamento de Leopoldo com sua noiva Hildegard Johanna Lutz dependia da concordância do pai. Este tivera observado alguns casamentos exóticos entre rapazes brasileiros com noivas europeias que tinham envergonhado suas famílias brasileiras. Por isso, a princípio, se opôs à ideia. Um pouco da história de Hildegard. Hildegard nascera na cidade de Mühlau, na Saxônia, como mais nova de 8 filhos. Um casal de irmãos morreu em tenra idade. A mais velha era Marta, esposa do amigo Ernst Morgenroth. O pai de Hildegard era tecelão industrial. Ele se empenhava por elevar o nível cultural de sua família. Isto fez com que, por exemplo, exigisse que até mesmo em casa se falasse a língua alemã de forma gramatical e não no dialeto saxônico. Na casa dos pais de Hildegard valiam padrões morais rígidos. Por isso, quando a irmã Lina fica grávida sem estar casada, decide ter a criança e dá-la em adoção para a irmã Marta e acompanha um grupo de migrantes para a América do Norte. Em Mühlau, a família procedente da Igreja Luterana filia-se à Igreja Metodista em 1892. É de lá que Hildegard traz o respeito pela Bíblia e pela oração e o gosto pela música sacra. Na igreja, é ela que toca o harmônio que acompanha o canto da congregação. Ela não sabia que encontraria no Brasil, em termos de fé, um lugar mais formal e frio dentro de uma igreja evangélica tradicional e no ambiente de uma família liberal em termos de convicção de fé. Para manter a fé singela da sua casa paterna, teria apenas o apoio do marido Leopoldo
que neste particular continuou sendo até o fim da sua vida um autodidata bem-sucedido. Demorou 3 anos e meio até que Leopoldo conseguiu convencer o pai a aceitar a noiva, concordar com a sua vinda e de lhe pagar a passagem da Alemanha para o Brasil. O passaporte de Hildegard nos mostra o que significou para ela o passo da sua vinda para esta terra. Nele está registrado, além da data da partida da pátria alemã, o motivo da viagem. Ausreise nach Brasilien, isto é, emigração para o Brasil. Mostra que ela não pensava em voltar. O passo era definitivo. Era dar certo ou dar certo. Também este passo ela só pôde dar através da fé. O casamento é celebrado com poucos convidados na igreja evangélica de Ijuí. Nesta foto aparece mais uma vez o tio Josef Herock, que depois de uma passagem a trabalho por Buenos Aires, na Argentina, lá casou com tia Niña, como foi chamada carinhosamente, Concepción Teresa Pons e Prades. Nas faces dos nubentes, parece estampar-se o cansaço por mais esta etapa vencida, sob as bênçãos de Deus e dos homens. Mas também há dúvida sobre o caminho que agora viria a ser seguido. O casal vivia e trabalhava com os sogros, sendo que Roberto Löw governava a casa como um patriarca. Hildegard, como já foi dito, era uma jovem alegre e que trouxe muitos talentos que se revelaram úteis para os negócios do sogro, de forma que este acabou feliz com a escolha de Leopoldo. Nos documentos de Hildegard, em geral a profissão mencionada é de serviços domésticos ou do lar. Mas na prática, ela trabalhava como secretária, contadora, datilógrafa e administradora. Era uma mulher versátil, que acabou por surpreender positivamente Roberto Löw. Além da sua formação como comerciária, ela tinha outros conhecimentos. Por exemplo, sabia usar até o código Morse, capacidade interessante para a recepção por telégrafo das últimas notícias para o jornal. Elas eram veiculadas em inglês por agências noticiosas da Europa, sendo transcritas por Hildegard letra por letra. Ela mesma não entendia o que escrevia, pois falava apenas o alemão, mas Leopoldo traduzia os textos, que então podiam ser aproveitados no jornal. Com o casamento de Leopoldo com Hildegard, estava lançada a base para a formação da sua própria família. Nasceu ao casal o filho Günther Siegfried no ano de 1928. 2 anos mais tarde, chegou o irmão Roland Germano. Em 1931 foi construído em Ijuí, sob a responsabilidade técnica de Leopoldo, o primeiro prédio de alvenaria com estrutura de concreto armado, o Sobrado, cujo primeiro andar a partir dali serviria de moradia da família Löw. O andar térreo e o porão foram usados para fins comerciais. O terceiro piso dava para um sótão e para uma espaçosa área de lazer, de onde se avistava toda a cidade de Ijuí. O jornal Correio Serrano continuou sendo a principal ocupação do Dr. Roberto Löw. Ao lado dele, no entanto, outros empreendimentos nasceram
a partir da editora jornalística. Um deles foi a Livraria Serrana, que com seu departamento de papelaria e livraria seria por muitos anos um importante ponto de encontro para a cultura ijuiense. Ampliava-se o ramo da tipografia e impressão em offset, que permitia com mais facilidade uma impressão a 4 cores. Todas estas atividades exigiam o emprego de muitas pessoas especializadas, desde tipógrafos, linotipistas, fotógrafos, técnicos em manutenção de máquinas, desenhistas, pessoal administrativo, etc. A família de Roberto Luff já possuía um automóvel Ford 29, do qual Leopoldo era o motorista responsável. Com o início em 1939 das convulsões mundiais da Segunda Guerra, tornou-se difícil a importação e conserto das máquinas gráficas, o que obrigou Roberto Luff a instalar uma boa oficina de manutenção. Assim nasceu a Metalúrgica Serrana, na qual foi construída até uma réplica de uma máquina impressora offset inteirinha, que serviria por muitos anos. A Metalúrgica Serrana não só serviu todo o município de Ijuí com serviços metalúrgicos de precisão, era nela que também funcionava o gerador de eletricidade para todo o complexo industrial e comercial da editora de Roberto Luff, o jornal para ser publicado e expedido pontualmente não podia depender da energia elétrica da rede pública de fornecimento precário de só algumas horas por dia. Em 1928, o sócio Ricardo Beca desligou-se da firma. A razão social tinha funcionado até ali, sob a designação de Livraria Serrana de Luff e Beca. Com a admissão como sócios dos filhos de Roberto Luff, a firma passou a designar-se Luff e Filhos Limitada. Por motivos legais, houve em 1936 uma nova reformulação do patrimônio. O jornal tornava-se uma firma autônoma sob a direção de Ulrich Luff. A separação do setor jornalístico foi o primeiro passo para a divisão do conjunto empresarial entre os filhos, medida que se julgou conveniente uma vez que o Dr. Roberto Luff sentia diminuir suas forças. Em 1947, 4 anos depois da morte do fundador, ocorreu a reestruturação definitiva do patrimônio. O conglomerado da litografia serrana e da metalúrgica serrana permaneceu com o filho Leopoldo. Wolfgang e Otto assumiram a indústria madeireira, serraria e laminadora em Turvo e em Ijuí. Ao filho Ulrich coube, como vimos, o jornal Correio Serrano. Otto mais tarde retirou-se do empreendimento com Wolfgang para fundar uma empresa de transportes rodoviários em São Paulo. A família de Leopoldo Luff. À medida que os anos passaram, também Leopoldo e Hildegard assumiram os seus próprios lugares. Os brinquedos dos filhos mais velhos, Günther e Roland, tinham seu modelo na vida comercial da família e na formação da mãe. Aqui vemos Roland com um velocípede de madeira. O futuro engenheiro mecânico e eletricista aprendeu desde cedo que todas as máquinas se compõem de elementos simples. Nesta época, Leopoldo tem como hobby
ou de rádio amador. Era uma maneira de manter contato com os acontecimentos na Europa e Estados Unidos. Por causa deste hobby, ele veio a ter algum incômodo com a polícia. Uma denúncia da posse de uma estação transmissora e receptora de rádio lhe acarretou prisão. Talvez algum invejoso o delatou como espião nazista, o que ele naturalmente jamais foi. O seu prefixo era PY3DB. Também ele aprendeu o código Morse. Durante as perseguições nacionalistas, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, para cada viagem para fora do município era necessária a expedição pela polícia de um salvo-conduto, uma licença especial. Entre os documentos de Leopoldo e Hildegard, há diversos exemplares destas licenças. Eram um tipo de passaporte expedidos pela delegacia de polícia a cada viagem que se empreendia para fora do município. Este documento era fornecido para quem empreendesse uma viagem porque, no começo do século, os cidadãos viviam praticamente sem nenhuma documentação. Mas também reinava no mundo todo um clima de suspeitas políticas e um rígido controle policial. Esta inquietude geral favoreceria o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Até mesmo a posse de um simples aparelho de rádio carecia de uma licença especial do Departamento dos Correios e Telégrafos. Em 1937, nasce a filha Sigrid Hedwig, com uma diferença de 7 anos em relação ao irmão Roland. Arma-se na Europa o clima para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Lídia, uma das irmãs de Hildegard, mudou-se para o Brasil ainda em 1936. O seu noivo morreu como soldado na Primeira Guerra Mundial e ela não se casou. Lídia se tornou o apoio da dona Julia Löw depois da morte do marido Roberto. O irmão Kurt Lutz, casado no ano de 1925 com a tia Hilde, é o único remanescente da família em Mühlau, na Saxônia, Alemanha Oriental. O irmão Ernst morreu ainda jovem. Kurt assume em Mühlau a casa que pertencera aos pais. Também ele, a princípio, aderiu ao Partido Socialista Nacional, passo do qual mais tarde se arrependeria amargamente quando foi instalado o regime comunista na Alemanha Oriental, outro regime totalitário. Em 1942, nasce na casa de Leopoldo e Hildegard Löw a filha Maria Luísa, o quarto rebento do casal. A família estava instalada no primeiro andar do sobrado de Ijuí. A criança foi recebida com alegria pela família. Ela prometia ter o mesmo cabelo espetado, característico da infância e adolescência do pai Leopoldo e do avô Roberto. Mas a alegria seria somente de curta duração, também para o avô Roberto. O ano de 1943 veria aquele que trouxe para Ijuí tanto idealismo e iniciativa morrer tranquilamente a 21 de maio. Ijuí perdia uma das suas lideranças intelectuais. Um jornalista alemão que empenhou sem compromissos todas as suas energias e todos os seus talentos intelectuais pelo progresso de sua pátria adotiva, o Brasil, deixou de existir. A atmosfera hostil de outono reinante no dia do velório e do enterro de Roberto levou a criança Maria Luísa
a contrair difteria, que lhe causou a morte precoce 4 dias depois, a 25 de maio de 1943. Foram, pois, no ano de 1943, 2 golpes duros que marcaram o casal e a família de Leopoldo e Hildegard Löw. Sigrid cresceria agora sem a companhia da irmãzinha. Mas ainda em 1943, nascia a filha Astrid Julia. Ela encheu mais uma vez de vida a casa em luto e reconduziu a atenção de todos de volta para o pulsar da vida. Aqui vemos, de óculos, o botânico Alary Schultz, de Porto Alegre, padrinho de Astrid, no dia do batismo da menina. Além deste, também serviram de padrinhos para esta que parecia ser a última filhinha do casal, os 2 irmãos Günther e Roland, que pouco tempo antes tinham sido confirmados. Mas não foi este o último nascimento na família de Leopoldo e Hildegard Löw. 2 anos mais tarde nasceu, em 1945, a filha caçula, Ingrid Lydia. Na Europa terminava a Segunda Guerra Mundial. Começava também no Brasil um tempo de novas iniciativas. O interesse geral voltou-se às coisas produtivas. Também em Ijuí houve novos empreendimentos. Os filhos Günther e Roland completaram a sua formação. Günther formou-se em Química Industrial em Porto Alegre e mais tarde em Administração de Empresas. Roland se decidiu pela engenharia mecânica e elétrica. Ele viria a ser mais tarde um forte apoio técnico-mecânico na metalúrgica serrana e na litografia. Günther casou-se em Porto Alegre em 1953 com Nilda Porto, sendo que logo a seguir foi instalado como diretor da litografia serrana, tornando-se uma grande ajuda para os pais. Em 1951 veio da Alemanha, dominada pelo comunismo, a família de Ernst Morgenroth. Fora através de Morgenroth que, 25 anos antes, Leopoldo conhecera a sua esposa Hildegard. Ernst e Martha Morgenroth vieram acompanhados do filho Gerhard e da nora Rosel, além do neto, também de nome Gerhard. Como consequência da guerra e da instalação de um regime comunista na Alemanha Oriental, eles tinham perdido suas posses e emprego na Silésia, onde tiveram que abandonar tudo e passar para a Alemanha Federal. O neto Gerhard tinha a idade das meninas Astrid e Ingrid. Ernesto Morgenroth, como o chamariam no Brasil, trabalhou na litografia serrana como chefe de pessoal durante 9 anos, depois dos quais retornaria à Alemanha. Não obstante a divisão dos empreendimentos industriais e comerciais entre si, Leopoldo e seus irmãos continuaram a cultivar a amizade familiar, como aqui, onde aparecem em um piquenique, talvez na chácara ou na casa da mãe, Brunhilde, esposa de Ulrich, tia Nutti, segunda esposa do viúvo tio José Herock, Julia Löw e de Costas Hildegard. O aniversário dos 70 anos de Julia Herock Löw foram uma importante data para a reunião da família em 1946. Também não podem faltar os netos da avó nesta fotografia. Ao todo se somavam, naquele ano, 18 netos vivos.
Na família de Leopoldo, o filho Günther sempre foi o mais interessado no hobby fotográfico. Foi ele que bateu muitas das fotos que aqui reproduzimos. Com esta foto da irmã Ingrid, Günther conquistou um prêmio no Fotoclube de Ijuí, do qual era sócio. Ou também esta foto da irmã Astrid, dando de beber a um cachorrinho de porcelana. Ou esta lembrança do Natal de 1949, quando a festa foi feita para as meninas menores da casa, contando-se com a visita da tia Lídia e da avó Júlia Löw. Do alto do sobrado por sobre os telhados das casas de Ijuí, entre elas vê-se a agência Ford de Leopoldo Hepp, tinha-se uma vista panorâmica até o Hospital de Caridade. As celebrações de aniversário e de festas na casa da Umamá eram documentadas fotograficamente. Outras das fotos parecem ter sido tiradas por profissionais do ramo fotográfico de Ijuí. Em 1952, Leopoldo completava 50 anos de idade. Em vez de pensar em se aposentar como muitas pessoas atualmente, iniciou um novo empreendimento que o ocuparia por mais 30 anos. Associou-se ao pastor Ernesto Helmut Jost e iniciaram um empreendimento agropecuário no distrito de Alto da União. Quando ainda não se falava em recursos naturais renováveis, Leopoldo já tomava a iniciativa e fazia tentativas com um reflorestamento de eucaliptos. Também começaram uma criação de porcos. A existência do frigorífico Serrano em Ijuí incentivava a suinocultura. 2 anos mais tarde arrendaram uma gleba de campo no vizinho município de Cruz Alta, onde se iniciou o plantio mecanizado de trigo e mais tarde de soja. Para isso a sociedade foi ampliada pelos sócios Edgar Geis e o pastor Rodolfo Schneider. Quando a Granja Rio Branco, como era a sua designação, resolveu partir para a compra de terras próprias em 1957, os sócios Geis e Schneider novamente se retiraram da sociedade. A partir de então, ela foi tocada paritariamente pelos sócios remanescentes Leopoldo Löw e Ernesto Jost, sendo capataz o senhor Osvaldo Franquelin da Silva, sobrinho de Jost. Nestes empreendimentos, geralmente Leopoldo entrava com a tecnologia, interessado que era numa agricultura com bases científicas, e não apenas artesanais, como praticada nas propriedades dos pequenos agricultores das colônias velhas. Leopoldo tinha trazido dos Estados Unidos a abertura para o uso da tecnologia no campo. Lá, já no início do século XX se praticava uma agricultura mecanizada e em grande escala, que acarretaria mais tarde o êxodo rural inevitável.
No final dos anos 60, é fundada em Ijuí a Cooperativa Tritícola Serrana, a afamada Cotrijuí, orgulho da cidade por muitos anos. Esta cooperativa viria a ter uma grande influência no desbravamento agrícola dos campos antes pouco úteis da Serra Gaúcha. Nesta cooperativa, Leopoldo Löw e Ernesto Jost foram sócios fundadores. E Leopoldo era um dos maiores cotistas, porque dizia que uma cooperativa precisa de capital de giro. Na Granja Rio Branco, Leopoldo Löw foi um dos pioneiros da correção do solo com calcário, o que permitiu a utilização das terras de campo para a agricultura. Estas terras antes somente produziam capim-barba de bode e permitiam apenas um pouco de criação de gado de forma extensiva. Foi Leopoldo também um dos que deram início à utilização da tecnologia do plantio direto, do rodízio de culturas, das curvas de nível e da conservação do solo. A introdução de novas culturas pela Cotrijuí teve em Leopoldo Löw sempre um forte aliado, como por exemplo experiências na plantação de colza ou de girassol. Na década de 70, os grãos produzidos com estes recursos científicos foram durante algumas safras considerados pela Cotrijuí de tal qualidade que puderam ser comercializados como sementes. Quando em 1962 o já viúvo pastor Ernesto Jost se mudou para a Alemanha, Leopoldo passou a administrar sozinho o projeto, que a esta altura tinha se tornado uma propriedade com 920 hectares de terra, 7 tratores, 4 ceifadeiras, caminhões, carretas graneleiras e outras máquinas, empregando em torno de 15 trabalhadores rurais. Em 1980, o empreendimento agrícola foi dividido entre os sócios, encerrando assim um negócio que fomentou, num período de quase 30 anos, a amizade, confiança e luta dos compadres fundadores. Olhando-se para trás, se constata que a Granja Rio Branco foi o empreendimento administrado com maior sucesso por Leopoldo e Hildegard Löw. Foi da granja que não apenas os filhos do sócio Ernesto Jost puderam pagar os seus estudos. Também os filhos de Leopoldo foram muito ajudados através do apoio na construção de suas casas e na aquisição de automóveis para o exercício das suas profissões. Ainda aos 70 anos, Leopoldo e Hildegard fizeram uma viagem até a cidade de Brasília para entregar um dos carros para a filha Sigrid. Aqui é conveniente abrir um parênteses. Em 1958, mudou-se para Ijuí a família do missionário Friedrich Jakob Dietz. Procedentes da Alemanha, tinham residido em Blumenau, em Santa Catarina, por muitos anos. Trouxe para a família de Leopoldo e Hildegard Löw algumas novidades. Uma vez trouxe para Ijuí aquela característica do pietismo alemão, no qual Hildegard se criara em Mühlau, com o seu espírito de fé e oração, que tinha nos retiros espirituais e estudos bíblicos, e no seu repertório de canto sacro, seu traço mais marcante. A este grupo, Leopoldo e Hildegard logo se sentiram atraídos e a ele se associaram. A leitura diária da Bíblia, nas primeiras horas da manhã, durante o chimarrão, já tivera sido uma característica do casal
durante toda a sua vida. Este interesse pela fé cristã, no trabalho da Missão Evangélica União Cristã, era compartilhado pelas filhas Astrid e Ingrid, que nele aprimoraram sua vida de fé, especialmente no grupo de canto e de violão, orientado por Ida Dietz. Mas vieram também, junto com o missionário, os seus filhos Emil e Werner, que durante algum tempo trouxeram alguma inquietude para o casal Löw, pois ambos tentaram conquistar o amor das duas filhas moças. Astrid e Emil casaram-se em 1964. Alguns anos antes, Emil tinha fundado uma firma de artigos de madeira. Sua especialidade era produzir artigos escolares de madeira com impressos coloridos. Com Emil, a litografia serrana encontrou por alguns anos um colaborador no qual os proprietários puseram grandes esperanças. Ingrid e Werner casaram, depois de uma espera de 7 anos, em 1969. Na condição de pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o casal não se radicou em Ijuí, seguindo para Getúlio Vargas. Com a dedicação de Leopoldo à agropecuária, a direção da Litografia Serrana S.A. ficou mais e mais nas mãos do filho Günther Siegfried Löw. A firma, como era carinhosamente denominada pela dona Hildegard, também seguia o seu próprio curso. Nascida a partir da instalação da primeira máquina offset de impressão rotativa por Roberto Löw em 1928, para a confecção em cores da capa do Zerra-Postkalender, o almanaque do Correio Serrano, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, a litografia teve um importante crescimento. Veio a ocupar não somente o primeiro piso do sobrado em Ijuí, mas também o porão e uma grande área construída ao lado, como também fez necessário ampliar o sótão da casa para a instalação do departamento de desenho e serviço fotográfico. Em 1961, a litografia, entre mentes transformada em sociedade anônima, adquiriu um empreendimento gráfico em liquidação em Porto Alegre. Pensou-se com isso ter mais acesso ao mercado gráfico da capital do estado. O sucesso da manutenção das duas empresas, em Ijuí e em Porto Alegre, esbarrou, no entanto, na falta de pessoal administrativo. Não havia na família pessoas suficientes qualificadas para esta tarefa. Por isso, já poucos anos mais tarde, a Assembleia Geral da Litografia Serrana decidiu trazer para Ijuí o Parque de Máquinas de Porto Alegre, para o que se fez necessária a construção de uma grande área coberta. Nesta época, a firma empregava aproximadamente 110 pessoas. O seu diretor-presidente, Leopoldo Löw, via que a firma sempre se ressentia de falta de capital de giro e dependia de sempre novas injeções de capital. Por isso, quando Leopoldo e Hildegard não se sentiram mais em condições físicas para administrar a lavoura, resolveram, em 1982, vender as terras da granja para mais uma vez investir na litografia. Este plano levou alguns meses até ser concretizado. A dívida da litografia, assumida em dólar em uma época de instabilidade econômica, duplicaria da noite para o dia devido a uma maxi-desvalorização da moeda nacional,
o que deu duro golpe nos planos originais, inviabilizando-os em parte. Voltemos-nos à vida pessoal da família. Em 1977, o casal Leopoldo e Hildegard Löw pôde celebrar as bodas de ouro na companhia dos seus filhos, que tinham vindo desde Toronto, no Canadá, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, de Concórdia, em Santa Catarina, e de Curitiba, no Paraná. Foi uma oportunidade de avaliação das vidas de cada um. Um culto na igreja evangélica reuniu a família e amigos para uma hora de louvor e gratidão a Deus. A confraternização aconteceu no ambiente do Clube Ginástica de Ijuí. Nos seus arredores foram feitas algumas fotos de lembrança. Aqui vemos a família do filho Günther e da sua esposa Nilda, com os netos Roberto, Ricardo, Karin, Paulo, Cristine, Leopoldo e Cláudia. De São Leopoldo tinha vindo o filho Roland, com sua esposa Clélia. Seus filhos são Roland Júnior, Simone e Tomás. Depois da morte de Clélia, em 1994, Roland casaria com Edelma Tomasi, irmã de Clélia. De Toronto, no Canadá, onde se encontrava a serviço consular do Brasil, Sigrid trouxe sua primogênita, Alice Helena. O seu marido, Arnaldo Alves Pereira, não pôde estar presente ao acontecimento. Os filhos do casal são Alice Helena e Leopoldo Roberto Pereira. Astrid e seu marido Emil Dietz vieram de Curitiba. Os seus filhos são Ulrich Andreas, Frank Thomas, Lídia Renate e Cristina Claudete. E Ingrid, com seu marido Werner Dietz, tinham vindo de Arabutã, no interior do município de Concórdia, em Santa Catarina, com seus filhos Rolf Joaquim, Martin Timóteo, Christian Dorothea e Marcus Robert. Ao todo se contava 25 descendentes de Leopoldo e Hildegard, entre filhos e netos. Ainda em sua velhice, Hildegard foi incumbida com o trabalho do coral feminino da comunidade evangélica de Ijuí, além do seu engajamento no coral de evangelização da missão. Este trabalho ela liderou durante alguns anos com a capacidade e alegria características da sua juventude em Mühlau, na Alemanha, sempre apoiada e incentivada por Leopoldo. São dele as gravações que se ouve como fundo musical. Através do seu casamento com um cidadão estrangeiro, Hildegard perdera a sua cidadania alemã, sem, no entanto, adquirir uma nova nacionalidade. Por isso ela era uma pessoa sem pátria. Por isso, ainda um ano antes da sua morte, decidiu proceder à sua naturalização como cidadã brasileira. Isto lhe dava tranquilidade de poder regressar ao Brasil quando voltasse de Toronto, no Canadá, onde o casal visitou a filha Sigrid. Nos últimos dias de 1983, chegou ao fim a vida de Hildegard, que durante 56 anos foi para seus filhos e netos
um exemplo de fidelidade e decisão ao lado do seu marido Leopoldo. Ela foi sepultada no cemitério novo de Ijuí, na sepultura da família, ao lado de Roberto Löw, de Julia Herock Löw, de Louise Fischer Löw e da filhinha Maria Luísa. Com o apoio da família do filho Günther, Leopoldo continuou morando no sobrado em Ijuí. Contava também com o fiel auxílio da senhora Frida Sauer Böhmann, que por quase 25 anos tinha sido o apoio nas lides domésticas da família. Em 1987, a família foi surpreendida com a morte do filho e irmão Günther. Com ele, a firma sofreu mais uma perda na liderança administrativa. Não tinha sido possível saneá-la financeiramente, como já foi visto, vindo ela a ser fechada no ano de 1994. Terminava assim uma trajetória de mais de 80 anos de criação e produção de impressos e embalagens, iniciada em 1911 pelo Dr. Roberto Löw. Não foi possível a Roland, que ao lado do tio Ulrich Löw assumiu a responsabilidade pela direção da litografia serrana depois da morte do irmão, salvar a situação. De um dia para outro, quase 100 funcionários perderam seus empregos. Antes de finalizar, queremos ainda lembrar algumas palavras pessoais de Leopoldo e Hildegard e alguns princípios que nortearam as suas vidas. Hildegard, por exemplo, sempre insistia com seus filhos para que nunca comprassem a crédito nem a prestação, mas somente gastassem o dinheiro de que dispunham à vista. Era um princípio aprendido a duras penas na disciplina do seu lar paterno de origem humilde. Leopoldo sabia esperar a sua vez. Ainda velho, em reuniões de estudo bíblico ou de diretoria de firmas ou da igreja, apontava o dedo e esperava a sua vez para usar a palavra. Ele sabia que devagar também se vai ao longe. Leopoldo era um homem que não se deixava motivar por finalidades. A quem o quisesse pressionar dizendo: se o senhor não demitir da firma o fulano de tal, então eu vou me demitir, respondia calmamente: eu lamento muito que você já tenha tomado a sua decisão, você pode ir. Um outro princípio era: as coisas precisam ser reduzidas a decisões simples. Se alguém não conseguir colocar o assunto que pretende em uma folha tamanho ofício e aborrece com arrazoados muito enrolados, não pode esperar ser atendido. Era uma consequência da sua passagem pelos Estados Unidos da América em sua juventude, onde se confrontou com o pragmatismo americano. O que impressionou um dos pretendentes a genro que queria visitar a namorada foi o fora, recebido com uma explicação sobre o adultério. Leopoldo disse literalmente: se vocês, como pessoas tementes a Deus, acham que pertencem um ao outro e pretendem casar futuramente, isto é bom. Mas agora aguardem o dia do casamento com respeito. Carícias amorosas que têm o seu lugar depois do casamento não passam de adultério quando praticadas antes do casamento. Enquanto o tempo não é chegado, comuniquem-se por carta e fiquem longe um do outro. Era mais uma vez o conselho de um homem que na vida aprendeu a esperar a sua vez. Leopoldo Löw não era um homem de muitas palavras, mas as poucas que dizia
eram ouvidas e tinham peso. O seu legado espiritual aos seus filhos foi resumido e impresso no anúncio do seu falecimento em 28 de março de 1988. Ali diz: quero vocês bem informados. Estou falando da Bíblia. Ela já foi analisada maliciosamente, difamada em nome da ciência, mas continua preservada, miraculosamente, apesar das reviravoltas de tantos séculos. Leiam-na e meditem nela. E quando acontecerem coisas inesperadas e inexplicáveis, estareis mais bem preparados. A palavra de Deus é uma força viva que ainda atua em nossos dias, talvez até hoje mais do que nunca. A Bíblia quer ser a portadora da palavra de Deus, uma vez pelo conteúdo, como também pelo efeito que ela pode exercer sobre a mente do leitor, desde que este esteja disposto a obedecê-la. Até aqui as palavras de Leopoldo. Já viúvo, Leopoldo Löw passava muitas semanas na casa dos diversos filhos. Aos 82 anos, ainda fez uma viagem a Moscou, na Rússia, onde a filha Sigrid trabalhava como funcionária consular. Nesta ocasião, visitou também a cidade de Viena, onde passara uma parte importante da sua infância e juventude na casa da tia. Em 1988, findaria também esta vida, aos 86 anos de idade. Vida cheia de experiências e realizações, e sobre a qual o nosso Deus parece ter colocado o seu cuidado e bênção. Agradecidos, os filhos e netos lembram deste e de todos os demais antepassados. Proporcionar aos pósteros um ideal autêntico, cuja imitação seja para eles um objetivo ambicionável. Isto queria Martin Fischer, quando apresentou a sua biografia sobre a vida de Roberto Löw, por ocasião do centenário do seu nascimento. Cremos que podemos aplicar estas palavras também às vidas de Leopoldo e de Hildegard Löw. Este casal pode, em muitos aspectos, especialmente na sua obediência, humildade e vida de fé, servir de estímulo e exemplo para os seus descendentes.